Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, tema da live de hoje, 16:23. Está no volume 16:23. Outubro 4 de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, essa deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. É impressionante que eu estou vivendo ultimamente, que eu acordo e começo a conversar com Jesus. Acordo cedo, começo a conversar com Jesus antes de levantar, né? E toda vez que eu estou conversando com ele, sem ver o texto de hoje, do dia, ele me coloca o tema, né? E a gente fala desse tema. É interessante isso que está acontecendo na minha vida no momento, né? Como a gente vai evoluindo devagar, né? No nosso estudo, na nossa vida, na divina vontade, ele vai nos colocando, né? Passo a passo, gole a gole. E com tudo que a gente vai vivendo também, né? Tudo envolvido, né? Junto, tantas coisas que a gente vive e, e ele atento, né? Atento a tudo. Mesmo que a gente tenha tantas coisas para viver aí no dia, o que é mais importante é a divina vontade, né? No final ele fala, né, isso, né? O mais importante é a divina vontade. E entregarmos a nossa vontade, né? Para que ele possa reinar em nós com a sua vontade, que é tudo, né? É tudo. Tudo o demais se resolve com ele. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vida mais. Oh, como é doloroso pensar que não devia ser mais aquele que forma toda a minha vida, a minha felicidade, todo meu bem. Enquanto estava nisso, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e disse. Então, a Luísa está na tribulação dela. Cada um de nós temos a nossa, né? O que a gente tem para resolver na nossa vida, né? Tantas coisas que acontecem, né? E aqui, essa é a tribulação da Luísa, ficar privada de Jesus, porque ela não tem outra coisa para fazer na vida dela. Qual é a vida dela? A vida dela é Jesus, né? Que bom, né, para ela. A vida dela é isso, né? E ela não tem ninguém que dependa dela, ela não tem que fazer nada para ninguém,
O que ela tem que fazer? É viver na divina vontade com Jesus. E ela sente uma falta muito grande dele. Que bom, né? Isso daí também é para reavivar, é para reforçar a vida dela na divina vontade, que foi a primeira, né? Para que Deus pudesse trazer para nós também. Então, o que eu quis dizer é que cada um de nós temos a nossa tribulação, as nossas coisas, né? Mas o que é mais importante é a divina vontade, apesar de tudo que a gente tem, né, para viver. Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada, se a tua alma está aprisionada na minha vontade e dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro. Então, ele chama a atenção dela e chama a nossa atenção, né? Que ele não pode nos deixar, né? Não pode nos deixar, porque a nossa vontade está aprisionada na vontade dele. Isso é maravilhoso. Aprisione mesmo, Senhor, a nossa vontade na tua vontade, sempre, sempre. Para todo sempre. Para a gente ficar realmente só na tua vontade. Apesar de tudo. Tudo não é nada como a tua vontade, que é o centro de tudo. Então, em um ponto da terra, já está minha vida. Isso aqui foi maravilhoso. Então, em um ponto da terra, já está minha vida. Então, é nela que está prisionada na vontade de Deus, a divina vontade reina. E ele diz que é só num ponto da terra, né? Porque no momento só ela tem essa luz da divina vontade, né? Demais não tem, né? A gente vê mesmo a dificuldade, né? De se compreender o que é dar a nossa vontade a Deus e viver somente na vontade dele. Então, até então, não. Só um ponto na terra já está minha vida. Nossa, isso é maravilhoso. Ah, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça te desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Olha, e a gente tem ouvido falar de tantas coisas ruins, né? Quisera que nós também sejamos demais pontos na terra, para que a vida de Deus viva, né? Viva na terra. É o que eu desejo, Senhor, ser esse ponto na terra, para que a sua vida viva aqui. Mais e mais, em muitos pontos, e em cada ponto do planeta, para que tenha essa luz em todo lugar da terra, para que a sua vida esteja em toda a terra. Se espalhe, Senhor, esses seus conhecimentos por toda a terra, para que isso aconteça, né? Eu sei que vai acontecer, porque é um projeto seu, e aquilo que o Senhor projeta e executa dá frutos. Quando disse isso, meu Jesus,
Quando ouvi isso, disse: Meu Jesus, a sua vontade está em todo lugar. Não há ponto onde se encontre. E você diz que está prisioneira em mim? Então a Luísa não entendeu, né? Que para a vontade dele estar na terra, a nossa vontade tem que ser a dele, só a dele, né? E isso não acontecia porque as pessoas nem tinham esse conhecimento, né? Muitos anos se passaram, né? E a vontade divina, ela é pregada aleatoriamente. Vamos fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Aí ele veio trazer aqui no livro do céu qual é a vontade dele, né? Para que a gente tome conhecimento. Qual é a vontade dele? A vontade dele é que a gente dê a nossa vontade a ele, para que a dele venha e reine sobre a face da terra. Mas para isso nós temos que dar a nossa. E ele diz que a dela estava aprisionada nele. Então aprisione a nossa, Senhor, em ti. Certamente que está em toda parte, claro, né? Com a sua vastidão. Está em tudo, porque Deus está em tudo, né? Na sua criação. Com a sua omividência, o, on, onividência, com a vida dele, né? E com o seu poder, com o poder divino. Está em tudo, porque ele está em tudo. Tudo que ele criou, ele está em tudo, inclusive em nós, né? Nós somos parte dele. Não tem divisão. Estamos nele, né? E com ele. Com a sua onividência e com o seu poder. E qual rainha tudo domina, a si submete. Então, todas as coisas se submetem a Deus, né? E ele é como rainha, a vontade dele é como rainha na terra, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida na qual a criatura forma a sua para desenvolver a sua na vida da minha vontade, né? A nossa vida na dele, né? Só assim vai formar uma vida de divina vontade sobre a terra. E ele diz que não existe. Não existe mesmo. Se ele está trazendo para a Luísa agora. E é tão difícil, né? Até os padres não conhecem esse linguajar de Jesus. É uma nova forma dele ensinar. E nem eles estão interessados em aprender. Impressionante, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Mas Jesus não desanima e vai trabalhando devagar, né? Até nós também temos as nossas dificuldades, né? De compreender, mas já estamos a caminho, né? Já estamos a caminho, a gente já se abre, né? Doando a nossa vontade para que a dele viva em nós, né? Mas ele disse que fora da Luísa, na Terra não existe isso, né? Estava dizendo para ela naquele tempo, né? Para muitos, a minha vontade, não fazendo-a, peraí, para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse, exatamente. Exatamente. Além de não conhecer, não querer, ela não existe. Não existe, existe só
Vamos fazer a vontade de Deus. Só isso. E ninguém está afim de saber qual é a vontade de Deus nas suas vidas, né? Nem os padres, nem os padres. Por isso que está essa perdição de padre. Nem os padres. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estado, em sua própria estadia. Então, ela tem água, né? Na sua casa, vamos dizer, e não a bebe. O fogo e não se aproxima para aquecer. O pão e não come. Com, contudo que tenha consigo esses elementos que podem dar vida ao homem. Não tomando-os, pode morrer de sede, de frio, de fome. Outros tornam-se mais raramente e são fracos e doentes. Outros, todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está quando se possui um bem, em si a vontade humana o quer tomar e o modo como o quer tomar. E à medida que vai usando, assim vai recebendo os efeitos. Então, aqui ele deu um exemplo material, né? Um material do homem. O homem, na sua matéria, né? No seu corpo, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele precisa de se aquecer, né? Que aqui é talvez mais no hemisfério norte, né? Que é muito mais frio, mas precisa se aquecer também. Aqui também. Então, o homem, na sua natureza humana, ele precisa de tudo isso, né? E, e é como se ele olhasse para o pão, olhasse para a água e olhasse para o fogo e morresse. Morresse de fome, morresse de sede e morresse de frio. Não iria buscar isso, né, que está à sua disposição. Assim é da minha vontade. Aí ele vai comparar com a vontade dele. Ali ele estava comparando o homem físico, né? Agora o homem espiritual. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve estar em todos os seus atos, como ato primeiro, o qual se dará à alma. Então, o que ele quer dizer? Que é fazer a vontade dele? É dar toda a nossa vontade a ele. Isso é alguma coisa difícil. Difícil que eu digo, nós já estamos, vamos dizer assim, treinando, né? Treinando a fazer isso. Como eu digo treinando? É quando a gente percebe que não estamos fazendo a vontade de Deus, a gente já tem acende um alerta. Olha aí, é vontade de Deus isso? Nós já temos um alerta em nós, porque nós estamos buscando, estamos procurando, estamos querendo entender tudo, né? Mas o mundão aí, inclusive a igreja, que não conhece a vontade de Deus, não entende, não entende, não entende porque tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Por mais que as pessoas rezem esse rosário que é rezado, né? Todos os dias, tem o grupo meu aqui da igreja, elas se estão a 3 e pouco da manhã, 4 horas, elas já estão se posicionando para rezar, né? Há uma busca
eu percebo que é uma busca de espiritualidade muito grande, né? É uma busca que o ser humano quer, ele quer se espiritualizar, né? Mas ainda não conheceu, ainda não foi conhecido a divina vontade, né? Dá vontade de gritar, dá vontade de gritar. Leia o livro do céu, busquem o livro do céu, busquem a vontade de Deus, que tudo vai estar resolvido. Essa ânsia de querer essa espiritualidade, que nem essas pessoas da minha paróquia, né? Que tem no WhatsApp aqui meu, que estudam, que levantam cedo para rezar. É válido tudo, né? É válido, mas se tivesse a, a consciência da divina vontade, de entregar a própria vontade, a fazer esse maior ato nosso, é o maior sacrifício nosso, é de entregar a nossa vontade a Jesus, né? É o maior ato, é o maior antes de ficar levantando cedo e ficar ali, né? Eu nunca assisti nenhum, nem fiz nenhum, não posso nem falar, né? Mas a gente conhece o terço, né? A rezar o terço, né? E, e ainda ficar à parte, né? Ainda ter a comida na frente e não comer, a água na frente e não beber, o fogo na frente e não se aquecer. Mas é alguma coisa que as alimentam, né? Que as alimentam, porque a sede é grande, que nem aqui o meu pároco, ele, o Padre Carlos, ai quanto eu rezo por ele, e ponho todo mundo aqui para rezar, aqui meus familiares, vamos rezar pelo Padre, vamos rezar. Ele é certinho demais nas coisas, tudo tem que ser feito perfeitamente, as coisas de Deus ali, né? De Jesus, tudo, mas tudo tem que ser feito perfeitamente. Mas o amor, a piedade não ser vista nele, de jeito nenhum. E ontem eu estava vendo um vídeo de quase morte de um padre lá nos Estados Unidos, que ele sofreu um acidente e ele teve, eu acredito, eu acredito piamente, que ele teve quase morte, e porque Jesus está procurando de todo jeito nos chamar a atenção, né? E Jesus levou ele e mostrou o inferno. E lá no inferno tinha um cônego que era o cônego que ele mais admirava, mais via que ele era perfeito e estava no inferno. Que dureza, que dureza, que dureza. E ele lá no inferno falou para ele: Fulano, você ainda tem tempo, presta atenção na sua vida. Aí o anjo dele tirou ele dali, né? E, e mostrou a vida dele, né? Como sacerdote. Ele realmente fazia tudo certinho. Mas o certinho era as coisas, as coisas. O amor a Deus não estava presente. É igual aqui que eu vejo. O amor a Deus não está presente. E o homem e o padre se transformou, né? Foi tudo duro, tudo é duro para a gente tomar consciência, né? Ele tomou consciência da vontade de Deus, que a vontade de Deus não era ele fazer tudo certinho. A vontade de Deus era que ele amasse a Deus e transmitisse amor para os seus paroquianos, que ensinasse as pessoas a amar a Deus,
né? E não fazer regras, passar regras. Ele falou que ele passava regras, regras e mais regras, e tudo certinho, tudo tinha os seus mínimos detalhes. E, e aí ele transformou o ministério dele. Jesus, né? Transformou o ministério dele, deu mais uma chance para ele. E para os outros, né? Quando Jesus faz isso, ele nunca faz com uma pessoa só. Ele não fez isso para a Luísa, né? Demorou para a Luísa entender que não era para ela. Ela não era nada. Era apenas um instrumento, né? É tudo para todos. Ele usa uma pessoa para todos se beneficiarem, né? E aí a igreja dele se transformou. Muitos foram embora, ele fala, né? Mas cada um que ia embora, muitos outros vinham, né? Com sede de amor, não de coisas certinhas, nem de regras. E então é isso. E a nossa igreja está assim, né? Talvez até mecânica, né? Pensei nisso agora. Reza a missa mecanicamente. Nós não, né? Porque a gente está na divina vontade, a gente coloca todo o nosso amor ali. A gente já entra já pedindo a divina vontade para nós e para todos, né? Que estão naquela igreja, para o sacerdote e tudo. E nós estamos envolvidos com a divina vontade, né? Na nossa mente e no nosso coração. Até parece que eu- a gente estando na igreja é uma luz, né? É uma luz ali. Eu vejo assim, né? Até uma luz mesmo eu vejo, né? Em mim, expandindo para os outros. Só que ainda não conhecida, né? Ainda não conhecida. Isso que é o mais triste. É mais triste até para Jesus, né? Oh, como é difícil encontrar uma criatura que excede todos os seus direitos para dar só o meu querer, o direito de reinar. Olha, olha como ele diz que é difícil encontrar essa criatura. Por isso é muito importante que nós continuemos firmes, firmes na vontade de Deus. Que texto maravilhoso, né? Que nós não nos abatemos com coisas da vida, coisas difíceis que nós temos na vida, mas ele diz que o mais difícil é nós cedermos os nossos direitos, a nossa vontade, o nosso querer a ele, ao querer dele, né? Para que ele possa reinar. Isso é o mais difícil na nossa vida. Não é as coisas. As coisas se resolvem, que se não resolve, fica por isso mesmo, né? Mas o mais difícil é a gente entregar o nosso querer a Ele. Além de beneficiar-nos, veja bem, né? A gente vivendo neste modo, quem sabe Ele olha aqui, né, para nós e vê um ponto, né? Aqui, por exemplo, no meu bairro, né? Ele vê um ponto na terra que tem uma pessoa que faz a vontade dele. Nossa, que coisa mais linda, Jesus. Que lindo isso. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que cede todos os seus direitos para dar só a meu querer, o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade não reina. Ó o perigo de querer guardar alguma coisa ainda do nosso querer, né?
ele está dizendo que acontece isso, né? Ainda queremos guardar alguma coisa do nosso querer. Não é fácil, não é fácil. Às vezes é uma luta dentro de nós muito grande, né? Porque somos pequenos, somos nada. Nos abandonarmos nele é a, a, a maneira mais fácil. A situação está difícil? Vamos nos abandonar em Deus. Ele vai nos dar essa graça, não reinando completamente nelas. Não pode formar uma vida em todas as criaturas. Olha o objetivo. São todas as criaturas. É isso que ele quer. Então, por isso, vamos fazer a nossa parte, né? Entregar a nossa vontade. Isso é o mais importante, entregar a nossa vontade. Nos abandonarmos em Deus diante de toda a situação, que Ele é maior que tudo, é maior que a nossa vontade. E Ele está aí para ajudar, não está jogando um mandamento na nossa cabeça que a gente se vire aí. Não, Ele está conosco, Ele está conosco. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O tema de hoje é do Livro do Céu, volume 16, 23. Para que a divina vontade se torne vida na alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim. Ele disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como a seu próprio centro? Então, em um ponto da terra, já está a minha vida. Ah, se não estivesse minha vida, minha, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Então, a gente às vezes acha que Jesus não está aqui conosco. Então, bate aquele desespero,
de achar que a gente está sozinho. Então, outro dia eu estava deitada e começou a me dar um desespero muito grande, por tantas coisas que a gente vê no mundo, por tanta barbaridade que a gente vê. Só que aí veio no meu coração um pensamento assim, mas Jesus está aqui, mas Ele está comigo, é Ele que me sustenta. Do que eu posso ter medo? Então ele veio, é como que a Luísa está dizendo aqui, que ele saiu de dentro dela. Então é como se ele tivesse ali dizendo assim para mim, olha, eu estou aqui, você não precisa temer nada, que se vier o sofrimento, se vier a amargura, tudo que você vê no mundo, isso daí é para acontecer, é divina vontade. Então você tem que ficar em paz. E naquele momento veio um alívio muito grande no meu coração, assim, de eu virar para o lado e dormir em paz, assim, porque foi o próprio Jesus que veio e falou para mim. Então, Ele é a nossa vida, é Ele, a vontade dele está dentro de nós. Então, o que que precisa? Precisa ser desabrochada, precisa ser aflorida esta alma, esta vontade de Deus que está dentro de nós. E que nós precisamos descobrir ela, descobrir Jesus dentro de nós, porque Ele é que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. E Ele quer vir fazer morada, mas Ele quer ser prisioneiro de amor, e não uma prisão aonde nós reinamos com a nossa vontade e deixamos a vontade de Deus de lado. É como um pai que desobedece o filho. O pai não fica contente quando o filho desobedece. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado, não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? E Jesus, certamente que está em toda parte, com a sua vestidão, com a sua onividência e com o seu poder, a qual rainha tudo domina, a si submete, não deixando escapar ninguém de seu império, mas como vida, na qual a criatura forma a sua, para desenvolver a sua vida de minha vontade e formar uma vida da divina vontade sobre a terra, não existe. Então, é o que Jesus está dizendo, é que a vontade dele tem que reinar em cada um de nós, que a vontade dele está no mundo, que tudo que acontece é divina vontade, mas as pessoas não estão fazendo a divina vontade, as almas não estão fazendo a divina vontade, que é isso que nós temos que deixar Deus reinar no nosso coração, reinar na nossa vontade. Essa vontade que nós temos, que muitas vezes ela nos leva para o precipício, porque a nossa vontade leva-nos para o medo, leva-nos a lugares aonde Deus não quer que a gente vá. Então Deus, ele tem algo bom para nós, ele tem a divina vontade. Ele tem o querer divino, ele tem um céu para nos mostrar. Só que nós só podemos ver este céu se a gente entregar a nossa vontade humana para ele. Nós não entregarmos a vontade humana, nós estamos nas trevas. Então, como nós estamos nas trevas, estamos como que um véu no nosso olho e nós não vamos conseguir ver a divina vontade, nós não vamos conseguir ver este céu que Deus quer mostrar para nós. Então, precisamos deixar a vontade dele se desenvolver dentro de nós. E a vontade de Deus se desenvolvendo no nosso ser, todo medo vai embora, porque é a vontade humana é que gera esse medo, que gera esse não posso, que gera esse não consigo,
que gera, esse não ficou bom, né? Mas Deus, ele diz, vai e faça, vai e faça. E no caminho tu vai sendo curado. A cada passo que a gente der, é nesse passo que a gente vai sendo curado por Deus. Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estadia e não a bebe. O fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come. Contudo, o que tenha consigo estes elementos não pode dar vida ao homem. Não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está quando se possui um bem, em que se a vontade humana o quer tomar, e o modo como a quer tomar, e a medida que vai usando-o, assim vai recebendo os efeitos. É incrível isso, porque o receber a divina vontade é de gole em gole, e é como que a gente está doente de uma doença muito grave, que é a vontade humana, e ao ao ir lendo os escritos que Jesus trouxe para nós, neste caminho de leitura, de meditação, nós vamos sendo curados dessa doença. E a vontade humana, ela vai desaparecendo. E nada mais na terra tem sabor. A única coisa que tem sabor, a única vontade que permanece é a vontade divina. Então a gente não vê a hora de estar sozinha com Jesus, para falar com Ele, para estar ali lendo, para estar ali meditando. É tão lindo isso de ver a alma sendo purificada, de ver a alma sendo tratada pela divina vontade, sendo curada de tantas coisas. Se eu relatar aqui tudo que Deus fez na minha alma, é uma coisa assim que é impressionante o que ele curou de tantas feridas, de tantas coisas que ele curou na minha alma para me trazer para a divina vontade. E ainda tem muito a ser curado, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia falar com ninguém. Era uma timidez, nossa, era uma coisa que se eu falasse, eu subia um vermelhão assim no meu rosto, eu não conseguia falar, eu não conseguia tocar nas pessoas, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia entrar em elevador. Era uma coisa que eu estava no fundo da escuridão. Era uma escuridão assim que eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de conversar, eu tinha medo da minha mãe, tinha medo de abraçar a minha mãe, eu tinha medo de tudo. E Jesus, ele foi me curando, foi curando. Teve uma época que eu usei drogas durante muito tempo. E foi Jesus que me carregou durante todo este tempo. E se eu for aqui enumerar e falar todas as coisas, todas as curas que ele fez em minha vida, eu não sei, é muita coisa. Essas que eu passei aqui foi um pouquinho das curas que ele fez na minha alma. É tão incrível isso. E hoje ele vem e ele fala: ainda tem muito que curar. Ainda tem muita coisa para você deixar para trás. Porque ainda tem vestígios daquela timidez, daquele medo que tem que ser superado. E ele vem todos os dias e fala: você tem que ir em frente, não fique parada. Continue e a cura vai acontecendo, porque nesse tempo todo era uma escuridão a minha vida e hoje ela está se clareando, está clareando a vida. É muito incrível o que Jesus faz na nossa alma.
porque nós estamos neste corpo aprisionados, porque nós somos luz, nós somos vida, nós somos alma, nós somos espírito. E nós precisamos olhar para essa linda alma que Deus nos deu, e não para o corpo. O corpo é uma matéria que Deus nos deu, mas é muito incrível o que Deus fez em toda a minha vida, de tantas curas, de tanta libertação, de, de tantos lugares, tantos encontros, e eu ia procurando e falava, eu quero mais, Jesus, eu quero mais, eu quero estar perto de Ti, eu quero ser toda Tua, eu não quero ficar neste mundo, e sempre almejando estar mais perto, só que agora eu descobri que Ele está aqui, e que eu não preciso ir para lugar nenhum, porque Ele está aqui dentro de mim, e que eu preciso apenas descobri-lo dentro de mim. E isso é muito incrível, o que Deus faz a nossa alma se tornar. É uma coisa impressionante, assim, que a gente vai vendo que, em relação à minha mãe, a minha mãe, ela batia muito em nós. Então, a minha mãe, então, em relação à minha mãe, foi muito difícil para perdoar. Mas chegou um dia que, como ela mora em Itu, em São Paulo, eu liguei para ela e Jesus colocou no meu coração o perdão. E eu pedi perdão à minha mãe. E eu falei, mãe, eu te peço perdão por tudo que eu te fiz. Eu te perdoo. Então nós conversamos um tempo e nós nos perdoamos. E a partir daquele momento foi que eu consegui ver a alma da minha mãe. Porque foi um tempo difícil que eu vivia com a minha mãe, porque eu saí de casa com 13 anos, devido às surras que a gente levava, a minha mãe tinha muitos problemas com meu pai, então nesses problemas ela descontava nos filhos, em todos os filhos, não era em um ou em outro, mas ela descontava em todos os filhos, tanto é que todos saíram muito cedo de casa. E a minha mãe ainda tem muito problema na alma dela. Ela não entende o que é o inferno e o que é Deus. Ela fala que ela reza, que ela é uma mulher santa, correta, mas ela está sempre dizendo para minha irmã que quer que a minha irmã vá para o inferno. Então ela não compreende o amor de Deus. E é só Deus que pode tocar na alma dela, porque ninguém mais pode, é somente Deus que pode estar curando a alma dela desde que ela queira enxergar a alma. Assim é da minha vontade, para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Então a nossa vontade tem que desaparecer na vontade de Deus. Então, não é o que nós queremos, é o que Deus quer para nós. Porque nós não sabemos, porque nós não conhecemos a nossa alma. Foi Deus que fez ela. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós não sabemos. Isso é muito incrível, porque a gente não quer entender isso quando a gente está na vontade humana. Mas a partir do momento que nós penetramos na divina vontade, que nós estamos adentrando na divina vontade, a gente não quer mais voltar. A gente quer só seguir em frente. A gente não quer mais a vontade humana, porque a gente vê que aquilo ali é um precipício sem fim, que uma coisa leva a outra na vontade humana. E sempre para baixo, e sempre nos afogando, e sempre matando a nossa alma. Então é o que Deus quer, é que a nossa vontade desapareça na vontade de Deus.
Assim é da minha vontade, para fazer-se vida da alma, ela deve desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos, como ato primeiro, a qual se dará a alma. Agora, como água para tirar a sede, com suas águas divinas e celestiais. Agora, como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo que é humano, e para reedificar nela a vida de minha vontade. E agora, como alimento, para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Então, nós vamos ter que passar por este processo que Deus fala aqui dos elementos, né? Da água, do fogo. Ele fala e depois ele vai nos alimentar para nos tornar fortes e robustos. Se para quem está no comecinho da caminhada, que está começando a compreender Deus, que já está sendo purificado, que já está sendo alimentado, essa alma já não quer mais voltar para a vontade humana. Então, quando ela olha para trás e vê aquela vontade humana, ela fala: não, aquilo lá eu não quero, não. Eu quero seguir em frente. Porque a partir do momento que a gente entra nesse túnel para da vontade divina, a gente não quer mais regredir, a gente não quer mais voltar atrás. A gente quer seguir em frente, porque Deus vai nos impulsionando para frente, vai nos alimentando. Então, o que que nós precisamos? Desse alimento, da leitura, do conversar com Jesus, do ser íntimo dele, do abraço dele, daquele aconchego de pai que vem e nos diz: filha, continua, continua, é aí mesmo, o caminho é esse, você não pode parar. Então, ele vem nos impulsionando e transformando a vontade humana na divina vontade. É isso que Deus quer de cada alma, de cada alma que está aqui na Terra, né? Então ela vai se tornando forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só o meu querer, o direito de reinar. Então é o que Deus vem falar para nós. Como é difícil ele encontrar uma alma que não queira sua vontade humana, que não queira nada. Muitas vezes a gente fica lá em cima do muro. Ai, mas será que eu vou? Ah, será que é de Deus? Ah, será que esse livro do céu é de Deus? Ah, mas a igreja não aprovou. Ah, mas aconteceu. Ah, os padres não querem saber. Ninguém quer saber. E o que importa os outros? Só importa Jesus, só importa a divina vontade. É a única coisa que importa, é que Jesus está no nosso coração, falando o que ele quer da nossa vontade humana. Ele quer que seja transformada em divina vontade. Porque ele diz aqui, ó, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só a meu querer o direito de reinar. Então, Deus quer o direito de reinar na nossa alma, de reinar no que é dele. Foi ele que criou. Como que nós não queremos dar o que é dele por direito, né? Então nós temos que ceder à nossa vontade humana. E imagine que lindeza dessa alma que vive no querer divino. É tão incrível que a gente fica de boca aberta ouvindo as almas que já estão lá na frente. E a gente olha e fala: ah, eu quero ser igual a ela, eu quero, a minha alma vai ser purificada desse jeito. E é tão gostoso de ouvir, a gente ouve e a nossa alma entende, a nossa alma compreende aquilo ali, ela vai penetrando e está sempre confirmando e dizendo: é isso mesmo, é verdade. Nossa, é incrível, é isso. Então tudo se confirma, tudo se confirma. Não tem nada que diga assim que não, mas isso daí não é de Deus, não. Tudo se confirma no livro do céu, tudo se confirma no que é dito no grupo, tudo se confirma no que é dito nas lives. É muito incrível
o que Deus vem fazer na vontade humana. Ele vai penetrando e vai modificando, e um puxa o outro porque tem uma luz que brilha. Então, aquele que está com a luz mais brilhante vai chamando os outros, e a gente vai se atraindo por aquela luz que é o próprio Jesus naquelas almas. E é muito incrível o que Deus vem fazer na alma de cada um de nós. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. E por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Então não tem que ter reserva nenhuma. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. Nada é nosso. Ele nos empresta porque tudo que tem neste mundo, tudo que tem na terra, foi criado por Deus, pela sua potência criadora. Do nada, ele pode dar um estralinho e falar assim, ó, crie-se alguma coisa. Um pensamento, ele é onipotente, ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Meu Deus, como é bom estar com Deus. Meu Deus, como é lindo, como é maravilhoso a gente poder saber que a nossa alma é de Deus, que Ele fez para Ele, que tudo é dele. É tão incrível isso, meu Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá a colo da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai. Pai, eu te amo. Então, trecho de hoje, volume 16. Outubro, 4 de outubro de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, meu bem, meu todo bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e lhe disse: minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, devolve sua vida como em meu próprio centro. Então, Jesus estava dentro dela, Estava ali, E escutando tudo, Vendo tudo que ela estava pensando,
E a importância da gente voltar para nós mesmos, né, e entender, né, que Ele está dentro de nós, né? Somos imagem e semelhança dele, né? Eu achei ontem na aula, né, Jesus explicando, né, que Ele está, todos, né, ele foi gerado, né, quando no ventre de Maria gerou nós todos, né, ao mesmo tempo, né? Estava nós todos lá gerados com Ele, né? Todos nós somos imagem e semelhança dele, né? E aí ele tira um bem de tudo, né? De tudo, mesmo que a pessoa não está consciente que está fazendo aquilo por Deus, né? E deixou bem claro, né? Amar a Deus, o mandamento dele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Quando eu estou amando o próximo, mesmo que eu seja, eu falo que não creio em Deus, mas se eu estou amando, mesmo que sejam os meus familiares, uma pessoa que passa, uma pessoa que está ali, né? Se eu faço um bem, né? Jesus tira, né? Pega aquilo que como se fosse para ele, né? Que é para o próximo é Deus também, né? Ah, eu achei muito, muito importante, né? A misericórdia de Deus, né? Então, o que ele está falando para a Luísa ali, né? Que ele está, né? Tá ali, né? Ele está nela, né? Mesmo que ela não está sendo falando que está privada, né? O mesmo que ele explicou, né? No estudo de 59 de ontem, né? Que ele está mesmo pessoa inconsciente ali, ele está, né? Ele está presente, tudo, né? E tira o proveito de tudo, né? Para a salvação da pessoa, né? Então, em um ponto da terra já está a minha vida. Ó, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Então, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justiça também, né? Em tudo ele está, né? No equilíbrio de justiça, na justiça também, né? Então, tudo é a misericórdia dele, o amor dele, né? Que ele age de muitos jeitos, né? Para a salvação da criatura, né? Porque às vezes nem todos entendem, né? Às vezes se está tudo bem, né? A vida está tudo bem, a gente não lembra, né? A criatura não lembra que é Deus que está coordenando tudo, né? Aí ele dá um safanão, né? Dá faz uma justiça ali, uma cruz, né? Aí a pessoa lembra, oh meu Deus, aí volta para Deus, né? Então em tudo ele tem, né? Esse controle, né? E tudo por bem, né? E se a pessoa acorda e volta para Jesus, né? Quando ouvi isso, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado. Não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? Jesus, certamente que está em toda parte com a sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder. E qual rainha tudo domina a si, submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida na qual a criatura forma a sua, para desenvolver a sua na vida de minha vontade e formar uma vida de divina vontade sobre a terra. Não existe. Então, ele quer para ter a vida divina na terra, né? Tem que a nossa vida ser formada na divina vontade, né? No sermos divinos, né? Estarmos na vontade dele, governando na vontade dele, né? Por isso que ele
ele mostra aqui, né? Ele fala, né? Ele quer esse reino, né? De toda a vontade está na vontade dele, né? É para esse haver o reino, né? Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em sua própria estadia e não a bebe, o fogo e não se aproxima para aquecer, o pão e não come. Contudo, e que tenha consigo estes elementos que podem dar vida ao homem, não tomando-os, pode morrer de sede, de frio, de fome. Outros tomam-nos muito raramente, são fracos e doentes, e outros todos os dias, e estes são saudáveis, robustos, assim que tudo está. Quando se possui um bem em si, a vontade humana o quer tomar, e o modo como quer tomar, e à medida que vai usando, assim vai recebendo os efeitos. Então, tudo está à nossa disposição. Então, eu creio que Jesus está mostrando mais o espiritual, é claro que é espiritual, né? Porque tudo está, né? Os livros, os conhecimentos, né? Tudo que ele deixou, né? A gente abre hoje, a gente abre o celular, né? Que é o que todo mundo tem e usa, né? Tá ali, né? Escancarado a palavra de Deus, se você quiser ouvir, né? Tem vídeos, tem tudo, né? Tudo à nossa frente, né? É mesmo que ter, ele falou ter a água, né? E ali morrer de sede, né? Muito é a sede espiritual, né? Os conhecimentos que eu não quero e não me interesso, né? E por isso eu não tenho os efeitos, né? Fico raquítico, né? No espiritual, né? Não entendo, né? Que em tudo, né? Em todo aquele conhecimento, né? Que está a, a nossa vida, né? Está formada a nossa vida, a vida eterna, né? Porque aqui é só passagem, né? Então, esses conhecimentos, né? Voltar para esses conhecimentos, entender, né? O que Jesus quer nos falar, né? Como que Ele quer que a gente viva, né? Então, esse alimento espiritual, né? Assim, é da minha vontade para fazer-se vida da alma. Ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos seus atos como o ato primeiro, a qual se dará a alma, agora como água para tirar a sede com suas águas divinas e celestiais. Agora o fogo, não só para aquecê-las, mas para destruir nela o que é humano e reedificar nela a vida, a minha vontade, a vida de minha vontade. E agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Então, alimento divino, né? Quando ele citou água e fogo, né? É tudo divino, né? Porque sem água não tem vida, né? Nós morremos, né? Sem tomar essa água, no, pensar no humano, né? No corpo em si. Então, mesmo esse alimento da alma divino, né? Dos conhecimentos, de entender, né? De saber para que nós viemos, né? Então, só esse alimento que livra nós da morte eterna, né? Porque os conhecimentos é que nos de Deus, né? Sobre tudo que Ele deixou, né? Sobre os escritos, né? Sobre tanto conhecimento, né? Que Deus está nos dando agora, nos mostrando, né? Nos dá vida, né? Pode tornar forte e robusto, né? Isso mesmo, né? A gente olha uma pessoa
que está né, no mundão sem conhecimento, né? Ela está com sede, né? Sede, não tem esse sol que ilumina, né? Não tem esse fogo, né? Esse que dá esse calor divino, né? Esse entendimento, né? De que o Espírito Santo, né? Para iluminar tudo, né? Esse fogo do Espírito Santo, né? E essa água viva, né? Do conhecimento. Conhecimento de que diz que nos dá vida, né? Nos dá entendimento, né? De, de reconhecer, né? Em Deus o único Salvador, né? Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só o meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Então, quantos, né, se fecham, né, esses conhecimentos, né, não entendem, não vivem, não vive se arrastando, né, porque só mesmo que eles pensa que tá tudo, nossa, eu tenho dinheiro, tenho fama, tenho tudo, mas são vazios, né? Porque não se alimentam, né? Desse fogo do Espírito Santo, né? E essa sede, né? Sede da alma, né? De conhecimento, de entender, né? Estão buscando, sempre buscando, buscando e nunca estão saciados, né? Quantas pessoas, né? Dando depoimento, né? Ricos, mas vazios, né? Vazios, vazios, com fome e sede, né? De tudo, né? Como esses conhecimentos, né? Que Jesus está nos trazendo, como tanto entendimento, né? Que a gente quer cada dia mais buscar, né? E entender mais, e buscar entender mais, né? Ontem também foi falado que é doido, né? Quem sai, né? De tudo que Jesus está explicando aqui, quem abandona, né? Esses conhecimentos, né? Que Jesus está trazendo para nós, né? Quem abandona a divina vontade, né? É doido, né? Deixar de buscar esses conhecimentos que Jesus está nos mostrando aqui, nos dando, né? Matar a alma, né? Estar matando a alma, né? Aí é morte eterna, né? É morte eterna, porque é claro que ontem também Jesus nos mostrou muito, né? De como ele é misericordioso, né? Como ele aproveita tudo, né? Ele olha a criatura por um todo, né? Em cada brechinha, né? Ele, ele pega, né? Como se fosse dele, né? E fosse ele fazendo, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, né? Como eu citei no início, né? E é muito importante ver, né? O que Jesus falou ontem, né? Sobre o que a grandeza, né? A misericórdia, um amor tão grande, né? Porque ele é só amor, né? Foi um grande amor que fez, né? Com que ele viesse, né? Nos resgatar, né? Viesse de novo, né? A ser vida, né? O filho veio, né? Pelo pai, né? Ele veio, mesmo que eles são uma só pessoa, né? Como foi explicado, mas o filho, né? Ele se ofereceu, né? Para vir, né? Nos resgatar, né? Voltar, né? A nova resgatar o homem, né? E foi negado, né? Foi interrompida a divina vontade, né? E ele veio nos resgatar por amor, né? Um amor tão grande, né? Amém, filhos.